Criptomoedas e futebol. Qual é a estratégia? Então, eu decidi fazer um vídeo um pouco diferente hoje, já que o mercado de criptomoedas não anda muito movimentado ultimamente, principalmente no dia de hoje. O Bitcoin continua ali procurando o suporte nos 70 mil. Embora tenham saído alguns dados econômicos importantes, como a quantidade de empregos que não são de agricultura, saiu hoje 12 mil e o esperado era 106 mil, ou seja, algo em torno de um décimo do que se era esperado, realmente muito surpreendente, de forma negativa até. No mês anterior foram 223 mil. E a inflação do manufacturing, que seria o industrial ou de produção, que acabou vindo neutro, já que um veio abaixo, o outro veio acima, eles acabam meio que um anulando o outro. E por isso eu decidi fazer esse vídeo diferente e mostrar uma estratégia que é relacionada a cripto e futebol, que são duas paixões minhas, e utilizar uma estratégia comum no mercado tradicional, mas apresentando ela de forma interessante com cripto e futebol. Bom, antes de mais nada, nós temos aqui o goleiro, talvez o mais importante, né, já que uma escalação começa a partir do goleiro, e ele é o porto seguro, ele é aquele jogador diferenciado, que tem capacidades de jogar com as mãos. Então, nesse caso seria o próprio Bitcoin, que é o nosso porto seguro em relação às criptomoedas. Na formação de defesa, nós temos moedas com um market cap alto, né, a Ethereum e a Solana, que são as principais criptomoedas do momento, e stablecoins, que servem para como laterais, no caso, né, que podem subir para apoiar ou talvez voltar para defender, né, caso alguém gostaria de fazer alguma transação ou fazer caixa de alguma forma, isso forma a defesa. Já no meio campo, nós temos criptomoedas que têm um market cap razoável, são moedas que não vão fazer provavelmente 20 vezes ou mais, talvez até 15 vezes, mas nós sabemos também que não vão a zero, porque existe muito dinheiro envolvido e muitas carteiras, muitas transações. E já para o ataque, aí sim aquelas moedas que nós gostaríamos de arriscar um pouco mais, que talvez você queira tirar um proveito maior, um lucro maior. Então eu coloquei aqui a Flock para representar as meme coins, a DAI para representar umas gemas, a PAL para representar a inteligência artificial. Mas enfim, são aquelas moedas que você pode se arriscar um pouco mais e tirar proveito caso seja, né, elas valorizem o quanto você gostaria. E como é comum, né, no mercado tradicional, uma distribuição de 40, 30, 20, 10. Nesse caso, nas criptomoedas, ela ficaria dessa maneira: 40% no porto seguro, que seria o próprio Bitcoin, 30% naquelas que são maiores market caps e também nas stablecoins, mas isso é um pouco maleável, tanto que as stablecoins podem fazer compras ou depois vendas e fazer caixa, né? Então são um pouco mais maleáveis e flexíveis. No meio campo, 20%, que são aquelas moedas que você sabe que não vão derreter a zero, mas ao mesmo tempo também não vão ter uma multiplicação tão grande, talvez chegam a 10x, 15x, talvez até uns 20x, mas não é aquela moeda que vai disparar para a lua. E na frente você ter aquele 10% para arriscar. Você pode ter uma moeda que vai fazer talvez 20 vezes, 30 vezes, 40 vezes e que compensa todo o investimento, ou aquela moeda que pode também ir a zero, né? A gente não sabe. Então, colocar 10% no risco e ir reduzindo a exposição até chegar no Bitcoin, que seria o porto seguro nos 40%. Quero lembrar que essa não é no meu portfólio, essas não são minhas criptomoedas. Eu, por exemplo, não tenho meme coins como a Flock, também não tenho Ethereum. Depois de que anunciaram que ela ia mudar de Proof of Work para Proof of Stake, eu vendi todas as minhas Ethereums. Mas só para exemplificar para vocês uma estratégia de uma maneira interessante relacionando cripto e futebol. Espero que vocês tenham gostado.